Fala pessoal, tudo bem? Mais uma live hoje começando. Vamos esperar o pessoal começar a ir entrando aos pouquinhos aí. O tema de hoje a gente vai falar sobre o que saber antes de se iniciar uma reposição hormonal, ok? A gente vai gravar isso no Instagram TV, então para você que está entrando agora, se quiser assistir depois, a gente vai ter isso gravado no Instagram TV. Tanto no meu perfil profissional, Dr.AlexandreCauê, quanto no perfil da clínica, @mmclinic. Lembrando que as nossas lives acontecem todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, tá? E a gente aceita sempre sugestões de temas que vocês achem interessantes para a gente poder abordar. Vamos começar então, vamos entender um pouquinho sobre a parte de hormônios, vamos entender quando que a gente pode usar hormônios, quando que a gente acha que precisa buscar um médico para aventar alguma possível desregulação hormonal. Vamos lá. Então, começando para a gente entender o que seria o nosso sistema endócrino, né? Então, assim, basicamente, o nosso corpo ele é comandado por vários hormônios. O nosso corpo produz vários hormônios e esses hormônios eles são responsáveis por uma série de funções, tá? Então, assim, dentre as funções nós temos imunidade, né? Que agora essa parte de imunidade ela está muito em alta. Quando a gente fala de homeostase do meio interno, a gente está falando justamente do equilíbrio do nosso corpo, do equilíbrio do nosso metabolismo. Ele regula todas as questões sexuais, os hormônios também regulam a parte de composição corporal, ganho de massa muscular, perda de gordura, toda a parte de labilidade emocional, o bem-estar, o metabolismo, podendo deixar o metabolismo mais acelerado ou mais devagar, a parte de resistência insulínica, massa muscular, massa óssea. Então a gente vai, mais pra frente, a gente vai correr alguns dos principais hormônios do nosso corpo e a gente vai entender a função de cada um deles, ok? Para isso, a gente primeiro precisa entender alguns conceitos básicos, tá? São dois principais conceitos. O primeiro conceito é o que é um hormônio e qual é a diferença de um hormônio para uma droga de ação hormonal, tá? Então, um hormônio natural é uma molécula que o nosso corpo produz e o nosso corpo produz vários tipos de hormônio. Progesterona, estrogênio, testosterona, DHA, melatonina, vitamina D é um hormônio, cortisol, insulina, glucagon, melatonina, enfim, existem vários tipos de hormônio que o nosso corpo produz e a gente precisa deles na quantidade perfeita para funcionar de maneira perfeita. Isso é um hormônio natural. O que é muito diferente de uma droga de ação hormonal. Então, o que é uma droga de ação hormonal? É um hormônio sintético, tá? Um hormônio sintético é um medicamento que vai agir sobre receptores hormonais, mas não faz deles hormônios. Por exemplo, os anticoncepcionais, os anabolizantes, os corticoides e os hormônios sintéticos, eles têm efeitos colaterais, via de regra, tá? Possíveis efeitos colaterais, mas chances de causar efeitos colaterais. Por isso que num processo de querer deixar o paciente mais saudável possível, idealmente a gente não usa essas substâncias, tá? E percebam como é diferente, por exemplo, os hormônios naturais dos hormônios sintéticos. Vamos lá. De um lado nós temos os hormônios femininos, que fazem a mulher ser fértil. De outro nós temos os anticoncepcionais, que fazem a mulher não engravidar. De um lado nós temos a testosterona, que o homem produz a partir da puberdade e torna ele fértil. Do outro lado nós temos os anabolizantes, que se os homens usam anabolizantes, eles podem ter um bloqueio testicular e fazer com que eles fiquem inférteis. De um lado nós temos o cortisol, que é um hormônio natural que estimula a imunidade, e do outro lado nós temos os corticoides, que são anti-inflamatórios, que bloqueiam a inflamação. Daí você percebe que hormônios naturais são completamente diferentes de drogas de ação hormonal, de hormônios sintéticos, né? Mas hoje nós temos também o que nós chamamos de hormônios isomoleculares ou hormônios base, que são hormônios fabricados, tá? Eles são produzidos industrialmente, mas eles têm exatamente a mesma estrutura molecular de um hormônio que é produzido pelo nosso corpo. Ou seja, se a gente colocar no microscópio, a gente não sabe dizer qual é o hormônio do nosso corpo e qual é o hormônio base, tá? Daí, idealmente,
Se a gente tiver uma desregulação hormonal, nós devemos tratar essa desregulação hormonal com hormônios na forma base, tá? Com hormônios isomoleculares, tá? Mas aí a gente pensa assim, tá ok, então quer dizer que se eu usar um hormônio natural não vai fazer mal? Depende. Se você usar um hormônio natural sem necessidade ou numa dose errada, é claro que ele vai te fazer mal. Mas também é claro que se você usar ele, se você tiver necessidade na dose que você tem necessidade, a única coisa que vai acontecer é que o teu hormônio, o teu corpo, ele volta a funcionar do jeito que ele deveria funcionar. Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo para os pacientes, a questão da água. Então, assim, se a gente tiver com sede de tomar um copo de água, ótimo, a gente matou a nossa sede. Mas se a gente tiver com sede de tomar um galão de 20 litros de água, é claro que vai dar problema, né? Por mais que seja água, tá? Então, novamente, se nós tivermos uma desregulação hormonal, idealmente essa desregulação hormonal deve ser tratada com hormônios na forma base ou preferencialmente, tá? Porque hormônios sintéticos, eles têm ações diferentes dos hormônios que o nosso corpo produz, ok? Vamos entender um pouquinho melhor a diferença então de um hormônio base para um hormônio sintético. Então aqui a gente tem um exemplo de um hormônio sintético, tá? Então vocês percebem que a gente tem a célula e nessa célula a gente tem o receptor, que é esse em azulzinho. E no receptor a gente tem o vermelho, que é o hormônio sintético ligado no receptor hormonal. Então perceba, esse vermelho, esse hormônio sintético, ele se liga de fato no receptor hormonal, mas vocês percebem que a ligação dele é uma ligação imperfeita. Ele consegue se ligar de fato no receptor hormonal, mas como ele tem uma estrutura diferente, ele vai se ligar de forma imperfeita. E é óbvio que a ação que ele vai exercer é uma ação diferente de, por exemplo, um hormônio natural, que é um hormônio que se encaixa perfeitamente no receptor, até porque o receptor hormonal foi feito especificamente para aquele hormônio, ok? E o segundo conceito que nós temos que entender é o conceito de normalidade em relação a estar o melhor possível, tá? Então, muitas vezes o que acontece é que quando a gente se depara diante de um exame laboratorial, o que acontece é uma situação, por exemplo, assim. O exame laboratorial, o laboratório, ele traz que, por exemplo, os valores de referência de testosterona, o intervalo de referência de testosterona vai de 250 a 1000, tá? Então, basicamente, se você estiver com qualquer valor entre 250 e 1000, você é considerado normal. Por exemplo, se você estiver com 300 de testosterona, você é considerado normal. Se você estiver com 900 de testosterona, você também é considerado normal. Tá? Qual que é o problema desse intervalo abrangente de referência? O problema é que, normalmente, esses intervalos eles são muito amplos. E é óbvio que um paciente com 250 não vai funcionar igual um paciente com 900, por exemplo. Então, o que acontece? Se o paciente apresentar sintomas que justifiquem nós explorarmos algum hormônio específico, o que acontece é o seguinte: nós entendemos que existe um intervalo de referência, mas dentro desse intervalo de referência existe uma curva de normalidade. E o ápice dessa curva de normalidade nós podemos chamar de valor ideal fisiológico. E de novo, se houverem sintomas que justifiquem a exploração e a eventual suplementação desses hormônios, nós podemos, dentro do que é considerado normal, tentar fazer com que o paciente fique o melhor possível, o mais próximo possível desse ápice de normalidade. E, obviamente, cada hormônio possui o seu ápice de normalidade, ok? Então, por exemplo, nós estamos falando da testosterona aqui no caso. Então, se a gente tiver um paciente com um nível de testosterona de, por exemplo, 290, mas ele vier para nós com uma queixa muito intensa de, por exemplo, queda de libido, ou mesmo até de dificuldade, impotência sexual, nós podemos tentar explorar esse nível de testosterona dentro do que é considerado normal, para que ele venha a ter uma melhora clínica. Ok? E através disso, depois da gente entender então esses dois principais conceitos, então o conceito de o que é um hormônio natural e o que é uma droga de ação hormonal, e o segundo conceito, qual é a diferença entre estar normal e estar o melhor possível, vamos explorar melhor cada um
dos principais hormônios que o nosso corpo produz. Então aqui eu trouxe, por exemplo, o estradiol, o estriol, a estrona, a progesterona, a pregnenolona, a DEA, a testosterona, hormônio tiroidiano, insulina, cortisol, melatonina, GH e hormônio D. A vitamina D, ela é um hormônio também. Vamos falar brevemente sobre cada um desses hormônios. Vamos lá. Então, primeiro a gente traz aqui o estradiol, o estriol e a estrona. Estradiol, estriol e estrona, eles são hormônios femininos, né? E o nome genérico deles, o nome mais abrangente deles é estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino produzido em maior quantidade pelas mulheres. Homens também produzem o estrogênio. E eles exercem funções muito importantes na mulher. E a mulher, ela costuma sentir a falta de estrogênio, principalmente na fase de climatério e menopausa. Então, quais são os sintomas que a falta de estrogênio pode causar? A falta de estrogênio pode causar mais ressecamento vaginal, aumento do risco de osteopenia e osteoporose, aumento do risco de acometimento de articulações, mais queda de cabelo, perda de colágeno, queda de libido, declínio cognitivo, aumento de risco cardiovascular. E é claro, quando a gente fala de perda de colágeno, nós estamos falando também do envelhecimento mais acelerado da pele, né? Então, mulheres que passam pela menopausa, e a queda de estrogênio também causa os calorões, os fogachos, tá? Então, entendo que, por exemplo, a mulher quando passa pela menopausa e sente aqueles calorões, ou aliás, entra na menopausa e sente aqueles calorões, não são, aquilo é só um dos sinais da falta de estrogênio que causa muito mais coisas. Então, a partir daquele momento que a mulher não tiver mais estrogênio, as funções relacionadas a ele também não vão mais existir, ok? Então, não são só os calorões. O principal sintoma que as mulheres mais se incomodam na menopausa, na verdade, depois dos calorões, é justamente o envelhecimento acelerado da pele, a perda de colágeno, ok? Então, a suplementação de estrogênio e estradiol pode sim ajudar a mulher nesses quesitos que eu acabei de citar para vocês. E para homens também têm estrogênio, tá, em doses menores. Ele está relacionado a questões de libido e ele também pode estar relacionado a questões ósseas, tá, de recalcificação óssea. Próximo hormônio que nós temos então é a progesterona. A progesterona também é um hormônio que é fabricado principalmente por mulheres, tá? E a progesterona, ela tem papéis muito importantes. Então, a progesterona, ela age sobre o controle de retenção de líquido, sobre a ansiedade, sobre a oleosidade da pele, sobre a queda de cabelo. A progesterona pode agir sobre a parte de qualidade de sono. A progesterona pode agir sobre a libido também. Então, assim, por exemplo, sintomas de TPM estão relacionados à falta de progesterona. Tanto é que pacientes que têm sintomas pré-menstruais muito intensos, cólicas, dores de cabeça, irritabilidade, mais acne no período pré-menstrual, nós podemos sim suplementar progesterona para melhorar esses sintomas, tá? E a falta de progesterona, inclusive, para mulheres que querem engravidar, por exemplo, a falta de progesterona pode gerar uma dificuldade maior de manutenção do feto, ok? Então, de novo, você que é mulher e sente sintomas de TPM muito pronunciados, ansiedade, irritabilidade, mais oleosidade, ou mesmo não na fase pré-menstrual, cólicas, dores de cabeça, retenção de líquido, valeria a pena você fazer um check-up para verificar se os teus níveis de progesterona eles estão adequados, ok? Agora eu trouxe um pouquinho dos hormônios da suprarrenal, tá? Então a suprarrenal ela produz vários hormônios. A suprarrenal ela é uma glândula que se localiza em cima dos nossos rins, por isso o nome suprarrenal. E os hormônios que eu decidi trazer para vocês hoje foram o DEA, o DHA e o cortisol, ok? O DEA ele tem uma ação sobre ativação cerebral, sobre libido, ele tem ação sobre anti-inflamação e antioxidação. O DEA ele tem uma ação sobre ganho de massa muscular e perda de gordura e principalmente nas mulheres o DEA se converte em testosterona. Por isso que eu costumo comentar, se uma mulher possui exames de testosterona baixos, primeiro
a gente precisa verificar se existe uma causa externa para isso, principalmente o uso de anticoncepcionais ou de corticoides. Se não existe uma causa externa causando isso, antes da gente suplementar a testosterona, idealmente a gente tem que ver se os níveis de DEA estão adequados. Porque o ideal é que a gente suplemente testosterona só depois dos níveis de DEA estarem adequados. Porque, novamente, o DEA se transforma em testosterona. Então, nós normalizamos os níveis de DEA e quando os níveis de DEA estiverem adequados, nós vemos o nível de testosterona para ver se ainda existe a necessidade. Porque, às vezes, normalizando o DEA, ele vai se transformar em testosterona e já é o suficiente. E é muito comum a gente ver hoje mulheres usando aqueles creminhos de testosterona. Quando, na verdade, deveria estar sendo pesquisado o DEA. Porque o creme de testosterona com a testosterona normal e o DEA baixo pode fazer com que a testosterona não funcione de forma adequada. Tá? O nosso corpo ele é bastante complexo, não é sempre que a gente pode simplesmente ver no exame está faltando aquele hormônio, então a gente vai suplementar aquele hormônio ponto. Às vezes não, existe uma cadeia fisiológica, uma cadeia hormonal que ela deve ser respeitada, ok? E, além do DEA, a suprarrenal também produz o cortisol. E é muito interessante que as pessoas costumam achar que o cortisol ele só é ruim quando ele está alto. Né? Então a gente fala assim, o cortisol ele é um hormônio do estresse, ele não pode estar alto. Então, às vezes eu tenho pacientes que vêm com exames com cortisol baixo e falam assim, então meu exame de cortisol está super bom, porque o meu cortisol ele está baixo. Na verdade, o cortisol ele é ruim tanto alto quanto baixo. Tá? Porque o cortisol alto ou o cortisol baixo são só fases distintas de um estresse agudo ou de um estresse crônico. Então, quando a gente tem o cortisol desregulado, os sintomas de cortisol alto e de cortisol baixo são muito parecidos. Tá? Quais são os principais sintomas de cortisol alto ou baixo? De cortisol numa fase de estresse agudo ou num cortisol de uma fase de estresse crônico? Cansaço, queda de cabelo, queda de libido e ansiedade e má qualidade de sono. É aquela pessoa que não consegue dormir muito bem ou até dorme, mas acorda cansado, acorda como se não tivesse descansado. Tá? É aquela pessoa que durante o dia fica muito ansiosa, é aquela pessoa que durante o dia busca alimentos de alta energia, geralmente carboidratos simples, para compensar aquela falta de energia. A pessoa está cansada, vai lá e quer ir atrás de um chocolatinho, quer ir atrás de algum carboidrato simples para suprir aquela falta de energia que ela está sentindo. Isso é um sintoma clássico de desregulação de cortisol. Tá? Então o cortisol ele é um hormônio complexo de ser analisado. Tá? Existem outros parâmetros para analisar o cortisol, principalmente o ACTH. Então não, o cortisol isoladamente não serve para a gente dizer se está bom ou ruim. Esteja baixo, normal ou alto. Porque mesmo o cortisol normal, se o ACTH, por exemplo, estiver alto, que é um parâmetro que eu não vou entrar aqui em detalhes agora, um cortisol normal com ACTH alto, ele é desregulado. Então às vezes a gente pode ter uma falsa impressão de que está tudo ok, mas na verdade não está. De novo, hormônios são substâncias extremamente intrincadas entre si, extremamente complexo o mecanismo que envolve hormônios e a gente não pode interpretar os exames de maneira superficial, ok? Testosterona. Testosterona eu acho que é um dos hormônios mais comentados e mais conhecidos, né, por todos. Então a testosterona, tanto para homem quanto para mulheres, tem ação sobre ganho de massa muscular, perda de gordura, disposição, libido, ativação cerebral, melhora de função cardiovascular e também ele tem ação sobre controle pressórico, ok? Então tanto para homens quanto para mulheres ela pode agir sobre a parte de regulação pressórica, de pressão arterial. Falta de testosterona, hoje é muito clássico, porque a desregulação de cortisol pode gerar uma inativação de testosterona ou uma falta de testosterona, tanto em homem quanto em mulheres, né? Então aquele cansaço, aquela dificuldade de ganho de massa muscular na academia, dificuldade de perda de gordura na academia, mais dificuldade de concentração, piora da memória, inclusive piora da imunidade, pode estar relacionado à deficiência de testosterona. Hormônio tireoidiano. Esse é um hormônio bacana também. Porque hoje é muito comum, até por questões de agentes externos, de alimentação, má alimentação, é muito comum a gente ver desregulações da tireoide. Tá? E os exames da tireoide,
eles têm um espectro muito grande, tá? O TSH, que é o principal parâmetro da tireoide, ele varia de 0,3, dependendo do laboratório, a 5,4, 5,6. E é óbvio, novamente, que um paciente que tem 0,3 ou 0,5 de TSH não é igual a um paciente que tem 5 de TSH, 10 vezes mais, tá? Quais são os sintomas de desregulação da tireoide? Queda de cabelo, unhas mais fracas, pele mais ressecada, retenção de líquido, principalmente nas pernas, ganho de peso ou dificuldade de perda de gordura, cansaço, intolerância ao frio, aquele negócio de gostar de ficar tomando banho muito quente, mãos e pés mais gelados. Então, se você tem esses sintomas, vale a pena você pesquisar se você tem uma desregulação da tireoide. E, novamente, às vezes você faz um exame de hormônios tireoidianos e o teu exame está dentro do espectro normal, tá? De 0,3 a 5,6. Mas se você tiver sintomas, esses sintomas clínicos, e lembrando, na medicina clínica ela é soberana, esses sintomas clínicos justificam a suplementação de hormônio tireoidiano para melhora dos teus sintomas, tá? Nós exploramos dentro do espectro de normalidade uma faixa um pouquinho mais estreita para melhora dos teus sintomas, para que você não tenha tanta dificuldade de perda de peso, para que você não tenha tanta queda de cabelo, tanta retenção de líquido, tanto cansaço, pele tão ressecada, tanto frio, ok? Mais energia, mais disposição. Sobre a insulina. A insulina ela é um hormônio que regula o metabolismo principalmente do carboidrato, né? Dos carboidratos. E a insulina, quando ela está desregulada, a gente chama de resistência insulínica. E a resistência insulínica, ela gera mais inflamação e ela gera aumento de peso, tá? Só que os sintomas principais que a gente percebe quando a gente tem uma resistência insulínica, quando a gente tem uma deficiência de insulina, né, quando a gente tem uma desregulação da insulina, são cansaço, ganho de peso, acúmulo de gordura principalmente na região abdominal, e isso também faz com que a gente fique muito mais propenso a eventos cardiovasculares. Então a insulina é um hormônio muito importante que deve sempre estar sendo verificado por uma questão de saúde também, não só por uma questão de estética e bem-estar, mas também por uma questão de risco de eventos cardiovasculares. A melatonina é um hormônio natural produzido pela pineal. Na verdade, a melatonina é produzida por todas as nossas células. E nas nossas células que tem mitocôndrias, tá? E ela exerce uma função muito importante sobre o mecanismo de anti-inflamação e antioxidação. Ela tem ação interessante sobre o sistema imunológico. Inclusive, recentemente a gente tem visto alguns artigos relacionados a câncer e o manejo de câncer associado a doses altas de melatonina para diminuir os níveis inflamatórios, níveis oxidativos do paciente. E a melatonina, também produzida pela pineal, ela tem ação sobre o nosso ciclo circadiano. Então a desregulação de melatonina, a deficiência de melatonina, pode fazer com que a pessoa tenha mais dificuldade de pegar ou mesmo de manter o sono. Mas existem alguns detalhes importantes da melatonina. É comum a gente ver hoje o pessoal indo para os Estados Unidos, comprando melatonina nos Estados Unidos, trazendo e tomando para tentar melhorar a qualidade de sono. A qualidade de sono não necessariamente está relacionada à melatonina. Uma pessoa, por exemplo, com cortisol desregulado, se ela tomar melatonina, no dia seguinte ela tem uma tendência a ficar mais sonolenta ainda, mais cansada ainda. E ainda por cima, uma pessoa com cortisol desregulado, às vezes pode tomar melatonina e do que a melatonina ajudar no sono, pode fazer com que a pessoa fique inclusive mais agitada. Ok? Aí a pessoa toma melatonina e acha que a melatonina faz mal para ela. Não, ela tomou a melatonina no momento inadequado. Então, essa pessoa se regular o cortisol antes, num segundo momento, se ela tentar tomar de novo a melatonina, ela com certeza vai apresentar melhoras. Então, por isso que os hormônios eles devem ser avaliados e suplementados com muito critério. Ok? Hormônio de crescimento. Existem, então, várias funções relacionadas ao hormônio de crescimento. A função mais clássica do hormônio de crescimento é relacionado a crescimento ósseo, né, em crianças. Então, ele é responsável por fazer com que os nossos ossos eles se alonguem, eles cresçam, né, as cartilagens ósseas elas se alonguem. Essa seria a função básica do hormônio de crescimento. Mas nos adultos também ele tem ações muito importantes
Por exemplo, o hormônio de crescimento ele atua sobre crescimento de unhas, sobre crescimento de cabelo, sobre manutenção de massa óssea, sobre manutenção de massa muscular, sobre o nosso mecanismo da glicose. Então, o hormônio de crescimento, por exemplo, ele é responsável por fazer com que o nosso corpo ele pegue o nosso estoque de glicose e jogue para o sangue. E se a gente tivesse mecanismo desregulado, a gente tem uma tendência muito maior a acúmulo energético e a gente pode engordar. Então, por exemplo, isso daqui é um caso clássico de um médico famoso dos Estados Unidos que ele apresentava nos exames dele deficiência de liberação de hormônio de crescimento, tá? E assim que ele começou o tratamento dele, ele teve uma melhora muito visível da composição corporal, como a gente pode ver da primeira foto para a segunda foto. Por fim, nós chegamos ao hormônio D, né, a vitamina D, que eu acho que hoje é uma das substâncias mais comentadas por uma questão de imunidade. Então, a vitamina D tem funções. Ela tem ação preventiva contra câncer, contra doenças autoimunes, contra doenças crônico-degenerativas, contra doenças cardiovasculares. A vitamina D ela é anti-inflamatória, antioxidante, previne contra osteopenia e osteoporose, e a vitamina D age sobre a imunidade. Além do fato da deficiência de vitamina D poder causar sintomas depressivos, cansaço e queda de cabelo. Então a vitamina D ela é uma vitamina, ou melhor, um hormônio muito importante para o nosso corpo, e agora mais do que nunca ela tem sido muito comentada e com toda a razão, porque de fato ela tem uma ação muito importante sobre o nosso sistema imunológico. E por fim, acho que hoje eram esses hormônios que eu queria comentar com vocês, tá? É claro que é muita informação, são muitos sintomas. Então, assim, o recado que eu acho que seria interessante de ser deixado hoje é o seguinte: se você tiver algum sintoma, tá, que te incomode e que é um sintoma que você não sentia em outra fase da sua vida, não pense que aquilo é normal, que esse sintoma é normal. Investigue a causa desse sintoma. Vá atrás de entender por que agora você está mais cansado do que antes, por que agora o teu sono está pior do que antes, por que agora está mais difícil de você conseguir resultados na academia, por que agora você é mais friorenta, por que agora o teu cabelo, a tua unha, a tua pele, eles estão piores, por que você tem sentido uma queda de libido. Sintomas que incomodam não são sintomas normais e são sintomas que devem ser investigados. Acho que esse é o principal recado de hoje. Eu fico à disposição então para dúvidas, se vocês quiserem mandar alguma mensagem por direct, alguma coisa para que seja respondido, ou mesmo aqui nos comentários, que essa live ela vai ficar gravada no Instagram TV, eu fico à disposição. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima live e um abraço para todo mundo. Valeu!